Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Aqui é o professor Fabiano Cataldo, da Unirio, do Departamento de Biblioteconomia. Sejam bem-vindos à terceira sessão do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência e Cultura Material, uma realização do grupo de pesquisa Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, de Oliveira Lima Library, The Catholic University of America, e Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz. Hoje, nós teremos uma sessão com dois palestrantes, e é uma sessão que tem o espírito deste evento, ou seja, não é um evento interdisciplinar, não é um evento especificamente voltado para uma área, mas um evento que abrange todos os pesquisadores que se dedicam à marca de proveniência. Então, nós começamos hoje com essa sessão com a presença de um historiador, arquivista e duas bibliotecárias. Bom, eu gostaria de apresentar Bárbara Alessandra Ribeiro de Miranda Lima, graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, especialista em Informação Científica em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, mestre em Educação Profissional da Saúde, Fiocruz, atualmente é bibliotecária da Unirio, é membro do Grupo de Trabalho de Parametrização de Bibliotecas Universitárias, do Conselho Federal de Biblioteconomia, e atua na área de documentação histórica em artes desde 2016. É colaboradora da Rede de Bibliotecas e Centro de Informações em Arte, no estado do Rio de Janeiro, a nossa querida Redarte, e do Núcleo de Gestão de Patrimônio da Unirio. E também membro do nosso projeto de pesquisa. Vou puxar a brasa para a nossa sardinha aqui. Apresento também Viviane Freitas Farias, graduanda em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atuou como estagiária no Museu Villa-Lobos entre 2018 e 2019 e como bolsista pelo Programa de Aperfeiçoamento de Discente de Graduação, PRADIG, na Biblioteca Setorial do Centro de Letras e Artes da Unirio em 2019. Atualmente, é bolsista da disciplina Organização e Administração de Bibliotecas 2 do curso de Biblioteconomia da Unirio. Mais adiante, eu apresento o nosso terceiro palestrante, que é o Frederico. Bom, a Viviane e a Bárbara vão apresentar o trabalho Marcas de Proveniência em Partituras Musicais, o catálogo de Vera Janacopoulos, da Unirio. Viviane e Bárbara podem começar. Olá, obrigada, Fabiano. Bom dia a todos. Vivi, pode botar o nosso slide já, tá? E aí eu vou me apresentando. Aqui, Fabiano já me apresentou. Bom dia, obrigada a todos aqui pela presença. Meu nome é Bárbara Ribeiro, vou apresentar o trabalho em conjunto com a Viviane. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer e saudar a todos que estão presentes aqui hoje no nosso evento, em tempos confusos política e socialmente que nós estamos vivendo. É muito importante que esse trabalho esteja acontecendo. Eu falo de dentro da universidade pública, como servidora e bibliotecária de uma universidade pública, trabalhando nesse projeto também, que é oriundo de uma universidade pública que está sendo muito atacada por todos os lados. E o resultado desse trabalho é o resultado do tripé da universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Esse trabalho está sendo apresentado por mim e pela Viviane, mas conta com a presença e a presença sempre, do professor Fabiano e da professora Stephanie, que são vitais nesse aperfeiçoamento desse trabalho, e da universidade em si, que permitiu que a Viviane pudesse participar com a gente através da Bolsa PRADIG. Então, tá tudo certo por aí, Vivi? Posso começar a apresentação? Viviane? Houston, temos um problema.
Oi, tudo certo? Tá conseguindo ver a apresentação? Não. Não? Então vamos lá. Isso, agora tô. Agora vou. Tá. Pode passar essa aí para mim, Vivi. Gente, eu vou fazer a apresentação com a câmera fechada, tá? Para questões de a gente não ter nenhum problema aí durante a apresentação. Obrigada a todos. Então, né? Vivi. Espera aí que deu uma travadinha aqui. Só um instante. Viviane, pode deixar que eu estou compartilhando. Ah, obrigada. Pode tirar sua tela, por favor. Esses pequenos problemas do mundo tecnológico que nos acontecem. Consegue ver, Bárbara, o slide? Não. Eu só consigo ver que você tá fazendo a apresentação, mas eu não consigo ver o slide. Você já colocou o slide? Viviane? Pronto, agora eu consigo ver. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Alguém pode confirmar no chat se estão me ouvindo? Ah, então tá ótimo, né? Gente, desculpa essa apresentação, a questão da apresentação a gente vai resolver aqui, tá? A gente está continuando. Então, eu vou começar a falar um pouco para vocês. Isso, olha lá, foi só chamar. Né? Esse acervo, né, que é o acervo da Vera Janacopoulos, que é o acervo do qual nós vamos tratar, ele é um acervo que realmente ele tem uma trajetória que eu poderia dar um curso de um semestre sobre ele, sobre toda a sua trajetória, sobre tudo que aconteceu até a gente chegar aqui hoje para apresentar esse trabalho que a gente conseguiu realizar para dar continuidade. Então, o nosso trabalho é sobre as marcas de proveniências em partituras musicais, o catálogo da Vera Janacopoulos na Unirio. Pode passar, por favor, Vivi. Né? E do que se trata assim, esse acervo? Esse acervo se trata, né, principalmente das relações humanas. Né? A gente que trabalha com marcas de proveniências e faz esse trabalho das marcas de proveniência, nós trabalhamos com a memória de pessoas. Né? Isso que eu gostaria assim, sempre de deixar muito claro. Né? Às vezes nós, documentalistas, ficamos muito atentos ao tipo de papel, ao carimbo, a isso e aquilo outro, e nos esquecemos que o trabalho que a gente realiza, ele trabalha com a memória das pessoas. E, nesse caso, eu trabalho com a memória de um artista. E esse trabalho da memória dessa artista vai levar para um lugar onde o artista ele não se difere muito da sua obra, né? O artista é a obra é o artista. Então, assim, tudo que a gente vai falar hoje das relações, elas se dão materialmente nas partituras, mas são a representação da vida desses artistas, né? E eu trabalho com muito gosto nesses acervos porque há uma preservação da memória da nossa materialidade, né? Dá uma memória da nossa materialidade ou da nossa e também da nossa desculpa, porque entrou uma mensagem aqui no meio dizendo que não estava ouvindo, eu fiquei perdida se vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo. Né? Vocês me ouvem? Alguém pode me confirmar? Sim, aqui? Bárbara, nós te ouvimos. Ah, tá. É porque entrou uma mensagem do nada aqui, desculpa.
e trabalhar com essa questão do acervo da artista, né? E, então, a Vera Janacopoulos, ela foi uma grande dama brasileira do canto de câmara, tá? Ela nasceu em Petrópolis, bem na virada do século XVIII para o XIX. Ela teve uma vida conturbada com o falecimento da mãe, e aí foi estudar fora, em Paris, onde ela faz a carreira junto com a sua irmã Adriana, né? Muitas personalidades ilustres daquele tempo, da Semana de Arte Moderna, dos ciclos de artes, eles vão estar rodeados e vão frequentar as atividades que a Vera vai promover. Lembrando sempre que a Vera, ela é um personagem apagado da história, tá? Mas que ela é fundamental para outros personagens que vão vir depois. Inclusive, em cima desse acervo, nós tivemos teses e dissertações muito interessantes contando a história da Vera. O acervo Vera Janacopoulos na Unirio, né, e o Unirio no acervo da Vera, se dá justamente por essas relações humanas. A Vera, ela tinha um círculo, né, que era o Círculo de Artes Vera Janacopoulos, onde reunia uma certa nata que estava pensando a música brasileira e pensando aquilo que estava acontecendo, né? Deixa no slide anterior, por favor. E pensando aquilo que estava acontecendo na vida quando o Aloísio fica com esse acervo na mão, né? E através das relações que ele tem, esse acervo vai parar na universidade através do reitor da época, o reitor Guilherme Figueiredo. E então a gente vai ter aí uma coisa que eu digo, que a gente que trabalha com acervos históricos, né? A medida política de uma preservação desse acervo. O Guilherme acha por bem que depois do falecimento da Vera e do fim do Círculo de Artes, que esse acervo vá para a universidade, e quem faz todo o trânsito desse acervo é o Aloysio Azevedo, que também foi presidente durante muito tempo da Rádio MEC. E esse acervo chega na biblioteca do Centro de Letras e Artes da Unirio, passa a estar sob a guarda da Unirio, e aí, sim, vão exercer uma série de trabalhos. A trajetória desse acervo, ela é uma trajetória um pouco, às vezes, confusa e também muito ligada a certas disputas. Depois que o acervo chega para a gente, né? Para a gente, eu digo isso, na década de 90, eu devia ter 5 anos, mais ou menos, na época. Depois que o acervo chega na biblioteca, ele passa por um tempo, né, com todas aquelas dificuldades que nós temos no serviço público, onde ele vai ser trabalhado e ele fica um pouco parado quando a universidade recebe, então, um artigo bombástico de um musicista, do Manuel Correia, e o Manuel diz o seguinte: é preciso divulgar esse trabalho, né? E aí, desde então, desde a década de 90, que existe um trabalho em cima desse acervo para que a gente possa fazer o que a gente está aqui divulgando hoje, que é o catálogo Vera Janacopoulos. Você pode passar, por favor, Vivi? Então, as marcas de proveniência, né, revelam temas e figuras do passado que contribuem para a atualidade do pensamento nas bibliotecas e acervos, né? Esse pensamento, ele me percorre durante todo o meu trabalho, porque eu vou trabalhar com um acervo muito específico na área de artes, né? Que é o acervo de partituras teatrais e o acervo de peças teatrais e de partituras musicais. Dentro desses acervos, a gente não lida com ele na nossa formação. E como vocês viram, que o Fabiano narrou, eu venho de uma formação totalmente voltada para a saúde, né? Sou uma bibliotecária, eu brinco que eu sou uma bibliotecária forjada nas entranhas de Manguinhos, da Fiocruz, né? E aqui fica a minha saudação a todos os colegas da Fiocruz. Quando eu me deparei na universidade pública com esse acervo, eu fiquei pensando, mas e agora, né? Como é que você trabalha isso? Então, um olhar histórico, foi preciso ir para fora, né? Tomar outros caminhos e trabalhar principalmente um olhar histórico desse acervo que tanto narra a história dos artistas quanto narra a história da universidade. Pode passar, por favor, Viviane. Né? E qual foi, para tratar esse acervo, para dar continuidade a um trabalho que, depois do artigo do professor Manuel Correia do Lago, onde as bibliotecárias anteriores começaram um trabalho de indexação e inventariado desse acervo, como dar continuidade, né? Dar continuidade ao acervo, ao tempo real, para que ele vire realmente um movimento de pesquisa. Eu fiz uma parceria com a Pradig,
que é uma linha da nossa universidade que oferece bolsa de iniciação científica aos alunos, né? E então a Viviane veio para trabalhar com a gente justamente nessa bolsa de iniciação científica. O catálogo, ele é uma resposta a essa atividade, né, que também volto a reforçar o ensino, pesquisa e extensão, e isso mostra também na universidade pública o tripé discente, docente e técnico. No meu caso, eu sou técnica administrativa na universidade, e eu vim coordenando com a Viviane esse trabalho, né? O primeiro trabalho que nós fizemos foi o levantamento, né? Um levantamento bibliográfico para poder compreender da onde vem esse acervo, quais são as relações, quem nos trouxe, porque esse olhar é um olhar fundamental ao acervo para que a gente possa fazer as identificações da marca de proveniência, as identificações corretas, para que os olhos, eu costumo dizer para os meus estagiários o seguinte: vocês precisam treinar o olhar, e para treinar o olhar é preciso leitura. Se não fizer uma leitura adequada do mundo e dos acervos, para além da parametrização da biblioteconomia, para além da regra, para além do ACR, o trabalho de marcas de proveniência ele fica meio solto. Precisamos, assim, e além daquilo que a nossa profissão, né, nos oferece, para criar esse olhar justamente para trazer de volta para as marcas de proveniência. É um movimento belíssimo ver documentalistas falando de marcas de proveniência, para que a gente também converse de igual para igual com historiadores e com outros profissionais. Então, nós fizemos um trabalho longo de levantamento bibliográfico, com direito a saídas para conhecer teatros e museus, para saber como é que funcionam dentro dessas outras unidades maiores que a biblioteca, né, funcionam, como se dedicam. A Funarte, como sempre, foi um dos meus maiores referenciais para trazer esse trabalho, e também foi uma atividade que eu levei as alunas, né, em especial a Viviane, no caso, para conhecer além, para ir além, para criar o olhar, né, porque a marca de proveniência ela está muito ligada ao olhar que a gente cria sobre o documento. Sem o olhar, não funciona. Depois foi feito um inventário, né, o inventário das partituras, o inventário que é a vida de quem trabalha com documentação, né? Nunca deixem o inventário para depois, nunca deixem o inventário acumular. E nesse inventário, mais a aluna e essas atividades, né? E principalmente as disciplinas do professor Fabiano, que a Viviane depois fala com especificidade, do professor Fabiano e da professora Stephanie, foi que esse olhar foi sendo criado. Então, vocês vejam, né, como a universidade ela vai funcionar no seu tripé, ensino, pesquisa e extensão, acontecendo ali efetivamente. E esse do lado é um exemplo do artigo que o professor Manuel Corrêa do Lago escreveu, musicólogo, né, reclamando do não poder ter o acesso naquela época às partituras, e que também direcionou muito ao nosso trabalho, porque ele faz muitas sinalizações do que era muito relevante e do que é muito relevante dentro desse acervo. Pode dar sequência, Vivi. Bom, aqui a gente tem uma citação do Corrêa do Lago, que durante todo o artigo que ele escreveu, ressalta a importância e a relevância da coleção de partituras desse acervo. É por meio de registros, manuscritos, autógrafos, obras escritas e dedicadas à Vera, que nós vemos de uma forma, ainda que limitada, de uma forma fragmentária, como ele mesmo diz, a qualidade das relações que ela teve com os músicos do seu tempo e o seu envolvimento na produção cultural. Deixa eu ver isso. Aqui são alguns exemplos de anotações, desenhos feitos não por compositores consagrados, mas, como dito antes, músicos do seu tempo, músicos do tempo da Vera. São pessoas que não necessariamente foram reconhecidas ou que tiveram contato com a Vera, mas tiveram contato com as partituras. O primeiro exemplo, não sei se vocês conseguem ver muito bem, tem uma anotação de um concerto feito no Rio de Janeiro em 11/11/1961, pela OSB, a Orquestra Sinfônica Brasileira. 1961 é 7 anos após o falecimento da Vera, que aconteceu em 1955.
mas é durante o período de atividade do Círculo de Arte, que foi criado em homenagem a ela, que funcionou de 55 a 1984. Então, aqui a gente tem registros feitos não necessariamente por alunos dela, podem ter sido pessoas do círculo, pessoas que tiveram contato com essas partituras antes, então, não necessariamente pessoas célebres da época. Aqui, na imagem central, a gente tem uma dedicatória do compositor Arnaldo Rebelo para a pianista cearense Leonora Godin, onde ele menciona e, de certa forma, registra a ida dessa pianista a uma reunião do Círculo de Arte da Vera. Nas outras imagens, ele faz mais o direcionamento das partituras, onde novamente a Leonora aparece. Então tem para a coleção Leonora Godin, da coleção Leonora Godin, nessa partitura aqui, e tem uma anotação de uma gravação, da gravação dessa obra em LP, pela gravadora brasileira Sinter. Aqui são apenas alguns exemplos de carimbos que foram encontrados no acervo da Vera. Então, nesse acervo, tem carimbos secos, tem marcas d'água, tem marcas de uso, tem dedicatórias, mas o que mais aparece são os carimbos úmidos. É uma grande quantidade e pluralidade desse tipo de marca de proveniência no acervo da Vera. A maior parte de editoras aqui do Brasil. Então, tem a Carlos Gomes, tem a Casa Mozart, que foi muito famosa na época, mas também tem carimbos específicos do Círculo, como aqui embaixo, e da própria Vera Janacopoulos. Aqui, a gente consegue, dentro do acervo da Vera, ver a trajetória de Arthur Napoleão. Arthur Napoleão dos Santos foi um português nascido na cidade do Porto, que veio para o Brasil algumas vezes para fazer algumas apresentações, mas em 1869 ele fixa a residência aqui no Rio de Janeiro. Ele foi pianista, compositor, professor de piano, inclusive da Chiquinha Gonzaga, e também ficou muito conhecido como mediador cultural. No decorrer dos anos, ele inicia e encerra várias parcerias. Então, assim que ele chega no Rio de Janeiro, ele se torna sócio de Narciso José Pinto Braga, que tinha uma editora desde 1866. Então, ele se torna Narciso e Arthur Napoleão. Em 1877, eles se separam e é aí que surge Narciso e Companhia. No mesmo período em que Narciso começa a sua editora sozinho, o Arthur Napoleão se une a Leopoldo Miguez e cria a Casa Arthur Napoleão e Miguez, no centro do Rio de Janeiro. Essa casa teve uma grande notoriedade na época porque, além de trabalhar na edição de partituras e numa publicação semanal da Revista Musical de Belas Artes, possuía também um salão destinado a pequenas apresentações de música de câmara e concertos solo. Durante 1880 a 1889, acontecem várias mudanças. O Narciso se une novamente ao Arthur Napoleão e dessa vez a Leopoldo Miguez. Depois de um tempo, Leopoldo Miguez abandona a sociedade e em 1889 Narciso falece. E é aí então que é criada a Casa Arthur Napoleão. Essa primeira imagem aqui. Em 1913, Arthur Napoleão se une a César Sampaio Araújo. E aí surge a Casa Arthur Napoleão Sampaio Araújo e Cia. Apesar de todas essas mudanças, sejam entre sócios e lugares, todas as editoras permanecem no centro do Rio de Janeiro. Bárbara? Sim, vale ressaltar, né, aqui para todo mundo que assim, todas essas concentrações de editoras, né, no caso de empresas, né, que vão levar essas partituras musicais, elas se dão numa região que depois
né, vai ser consagrada como a região dos teatros, que hoje a gente conhece como a querida e tão, né, abandonada por vezes Praça Tiradentes. Ali, os próximos governos que vão chegar vão utilizar, no começo, uma área onde ficam os ciganos, né, e eles vão ficar ali, e pensando que os ciganos também têm essa relação muito forte com a música, e muitos artistas mambembes vão ser considerados ciganos, né, e aí eles ficavam ali naquele pedaço da Praça Tiradentes, e depois a gente vai ter, né, durante principalmente até a década de 50, uma evolução dos teatros por ali. Então, não é à toa que vocês podem reparar os endereços, eles vão percorrendo toda essa vida teatral, né? Eles estavam bem perto da onde acontecia o burburinho. Então, vocês podem pensar como a Casa Arthur Napoleão era o que havia de mais moderno e mais para frente daquilo que estava acontecendo ali na região teatral, já que o Rio era um polo teatral muito importante, tanto na época do Império como no começo da nossa nova república, pelo menos até ao final da primeira ditadura Vargas. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de dedicatórias manuscritas. No caso, são 3 compositores. A primeira é de Cameriano Salles, onde ele diz a genial artista Vera Janacópolis com admiração do autor. Essa é uma das várias dedicatórias de compositores que há no acervo. A segunda é de Nênia Carvalho Fernandes, mas não é só de uma compositora, é de alguém que era próximo a Vera. Ela diz: a graça, charme e formosura de Vera Janacópolis com 7 beijinhos do seu diabinho mais levado, Nênia. Ou seja, tem uma intimidade na dedicatória da Nênia, uma proximidade, um carinho que não necessariamente havia no Camerino. O Camerino admirava muito a Vera, mas não tinha, pelo menos não demonstrou na dedicatória, uma intimidade como a da Nênia. Na terceira, temos o compositor José Capote, em que ele diz: a ilustre Patrícia cantora, senhora Vera Janacópolis, por intermédio do professor Lourenço Cella, com protestos de admiração. Essa dedicatória, ela fala não somente da relação entre eles, mas como essa relação teve início, ou seja, por intermédio de Lourenço Cella, que foi um imigrado da Itália e que ficou muito reconhecido pelas suas aptidões musicais. Vale ressaltar que nas cópias manuscritas do acervo, ele é o copista identificado que mais aparece. Aqui, nós temos a trajetória não de uma pessoa, mas de uma partitura. Sherazade é uma obra de Maurício Ravel, e a partitura em si é para canto e orquestra com grade e partes cavadas. Essa imagem central, aqui, é da grade dessa obra. E ela indica que essa partitura esteve em pelo menos 3 lugares, ou seja, Paris, Amsterdã e Rio de Janeiro. A partitura, aqui no detalhe, foi impressa pela Société Musicale Geastruc Compagnie, e foi em Paris, onde o compositor Ravel, a imagem aqui ao lado, foi onde o compositor Ravel escreveu a sua dedicatória para a Vera em 1921, como lembrança de sua admirável interpretação. Após Paris, a partitura vai para Amsterdã, onde temos o maestro Mengelberg, que também escreve a sua dedicatória como uma lembrança do concerto realizado em 1924. E, por fim, ao carimbo úmido do Círculo de Arte Vera Janacópolis, que foi criado e realizou suas atividades aqui no Rio de Janeiro. Aqui, nós temos 3 tipos de registros feitos por Heitor Villa-Lobos. A primeira imagem, aqui abaixo, é um visto do maestro em uma obra manuscrita de Stravinsky. No centro, aqui abaixo, temos o registro de que essa foi uma partitura original do compositor junto com a sua assinatura. E nas demais, temos dedicatórias feitas à Vera, escritas de uma forma criativa e com muita admiração pelo trabalho dela. Aqui abaixo ele diz: o que poderia demonstrar a Vera Janacópolis
minha extraordinária admiração por todos os seus dotes artísticos, se não dedicando essas historietas, em 1921. Acima, temos a Vera Janacopoulos, a maior artista que conheço e a melhor intérprete das minhas obras, em 1924. E para a Rainha das Canções Típicas Brasileiras, em 1925, e onde ele transforma a palavra harmoniser em homenagem, literalmente. Bárbara? Aqui, né, vocês podem ver o Villa-Lobos em sua faceta mais charmosa, que era uma característica viva do Villa-Lobos. Mas eu gosto sempre de ressaltar para vocês, porque quando essa partitura ela apareceu com isso, ela foi um xodó, né? Você pode deixar lá na partitura, Viviane, por favor? Perdão. Quando ela apareceu, ela foi um xodó. Mas eu gostaria de ressaltar para vocês aqui o seguinte. A Vera Janacopoulos, ela foi uma grande cantora de câmara, mulher. Tá? Então, vocês vão pensar também que ela vai fazer esse sucesso na virada do século XIX para o século XX. Na década de 20, ela já era uma cantora mundialmente famosa, pensando naquilo que era mundialmente naquela época. E o próprio Villa-Lobos, quando vai a Paris, vai atrás dela para tomar a bênção, né? Porque é assim que ele vai escrever, para tomar a bênção, para que as portas se abram para ele em Paris. Vale aqui deixar e ressaltar, nós que trabalhamos com marcas de proveniência, que trabalhamos com acervos históricos, ou que estamos ingressando, pensar quantas mulheres artistas são apagadas da história. A Vera ela tem uma importância para o canto de câmara e para a música clássica muito grande, mas ela é totalmente apagada da história, assim como a sua irmã, que é uma das primeiras artistas plásticas que a gente tem conhecimento. Todas duas são independentes, né, financeiramente. Claro, elas são oriundas de famílias ricas, mas também passam a trabalhar e a ganhar a sua vida com o seu dinheiro. Elas fizeram muito sucesso, as duas, e elas estão apagadas da história. O único acervo que nós temos conhecimento que vai narrar um pouco da trajetória da Vera é justamente esse acervo. Então, esse acervo ele tem uma série de importâncias, porque retrata uma artista mulher, né, da virada do século passado, do século XIX para o século XX, e que é ela quem abre as portas para o maestro Villa-Lobos. Eu não estou aqui discutindo a importância do maestro Villa-Lobos, mas por que nós temos hoje um museu e a memória do Villa-Lobos e a memória da Vera Janacopoulos ela é esquecida? As marcas de proveniência também trazem muitas coisas e muitas questões nesse sentido. Bom, aqui nós temos 3 compositores já consagrados. Tem o Poulenc, que escreve uma dedicatória curta para Vera, mas com carinho suficiente para desenhar um pequeno coração, como a gente pode ver aqui em cima. Temos o Prokofiev, que orquestra uma obra para Vera, em consideração de sua bela voz e charmosa interpretação. E temos Stravinsky, que pouco depois de instrumentar uma obra em dezembro de 1923, dedica a mesma em janeiro de 1924 para Vera. Então, cada uma, a seu modo, demonstra a importância da Vera e a proximidade na relação com ela que esses compositores tiveram. Essa é uma dedicatória da Vera, destinada a Cacilda Borges Barbosa, que foi sua aluna de canto. Apesar de ser uma dedicatória facsímile, pois ela foi impressa junto com a obra Estudos Brasileiros para Canto, primeiro e segundo volume da Cacilda, é a única dedicatória da Vera no acervo. E aqui ao lado, nós temos um exemplo da assinatura da Vera, que é encontrada em algumas das obras no acervo. E, como produto final, nós temos o catálogo do Círculo de Arte Vera Janacopoulos. Bárbara? Esse é o catálogo, né? Esse catálogo ele é um prazer, nós estamos estreando hoje, então vocês são as primeiras pessoas que sabem desse catálogo, que estão vendo esse catálogo. Hoje ele está sendo lançado, hoje ele vai para o mundo. É um catálogo das partituras da Vera Janacopoulos, com todas essas identificações que nós trouxemos aqui nessa breve apresentação, porque a Vera ela precisa muito mais de 30 minutos e o acervo dela para a gente falar.
né? E o catálogo, ele vai ficar disponível em breve nas nossas bases de dados. Ele tem identificações dos instrumentos, uma breve biografia da Vera Janacopoulos e, principalmente, ressaltando todas as marcas, né? Nós fizemos questão de colocar nesse catálogo todas as marcas de proveniências, que são mais do que essas que nós conseguimos apresentar aqui, né? E justamente para ressaltar e para suscitar as pesquisas, né? Porque o que a gente quer é que todas essas partituras elas virem pesquisas, elas virem estudos, apresentações, principalmente, né? Para que todo o trabalho da Vera, tanto como cantora, mas também como professora, porque ela foi professora de voz durante um tempo no Canto Orfeônico, no Canto Orfeônico não, para o Serviço Nacional de Teatro, que se continue, né, e que se perpetue a memória dessa grande mulher. Pode passar, Vivi. E aqui, gente, antes da gente finalizar, né, eu ia dar spoiler do nosso catálogo, mas não vou dar spoiler do nosso catálogo, porque nós já estamos com o tempo avançado, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento a todas as pessoas que lidaram com esse acervo antes, né? Porque um acervo, quando a gente termina um catálogo, ele não tem só os esforços de quem elaborou o catálogo, ele tem os esforços de todas as pessoas que vieram antes. Então, agradecer imensamente, claro, começar pela Vera Janacopoulos, por ter dedicado a sua vida à arte, por ter feito os círculos de arte, por ter tido coragem de seguir com a carreira, e a todos os documentalistas que passaram antes de mim, a Viviane, principalmente a Maria da Glória Capanema, que foi aluna da Vera Janacopoulos, que lidou e que guardou esse acervo até o final da vida. Maria Figueiró, também, a bibliotecária do Círculo, que para passar o acervo para a universidade, passou como se estivesse passando um pedaço da alma dela. Ao Aloísio, que foi o musicólogo que fez esse meio de campo, ao Manuel Corrêa do Lago, que é o musicólogo que vai escrever sobre a importância desse acervo e vai reativar a memória e vai levar para frente, a professora Vera Dodebey, que durante a época do recebimento desse acervo era diretora da biblioteca, a Isabel Grau, ao Miguel, que trabalha com a gente lá na biblioteca, que também carregou muitas caixas e muito para lá e para cá, a Anne, né, que é mestre em música, que trabalhou muito com esse acervo, ativando e respondendo muitas das nossas curiosidades, e, sobretudo, volto a dizer, a querida Vera Janacopoulos, por ter dedicado a sua vida à arte e permitido que hoje, vocês imaginem, quando ela reunia essas partituras para dar aula e para fazer os seus círculos, quando que ela ia pensar que ia virar um encontro num grupo que estuda marcas de proveniência. Eu agradeço a todos também que nos deram essa atenção e que estavam aqui participando. E muito obrigada também a Viviane e o professor Fabiano, que estão por aqui. Obrigada. Bom, Bárbara, muito obrigado. Nossa, é um prazer, uma honra muito grande nós termos um lançamento aqui, né, durante o nosso ciclo. Realmente é uma alegria muito grande, Bárbara. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. É um trabalho belíssimo. Os participantes que estão colocando perguntas aqui, nós vamos seguir o programa, as perguntas serão abertas no final, tá bom? E aí depois a gente abre para esse diálogo, para esse bate-papo, que eu estou vendo que tem várias perguntas, vários comentários aqui, viu? Hoje realmente é um dia é uma manhã especial em razão do tipo de material que tem essas marcas de proveniência, mostrando que as marcas de proveniência não estão apenas nos livros, né? Bom, agora eu convido Federico Antônio Ferreira, arquivista do Arquivo Histórico do Itamaraty, no Rio de Janeiro, pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ, doutor em História pela UFRJ, membro do Laboratório de Economia e História da UFRJ, integra o projeto de pesquisa Eloquência dos Livros, Marca de Proveniência Bibliográfica da Unirio. Suas pesquisas abordam temas como história da política externa, memória e patrimônio documental. Dedica-se a atividades relacionadas à pesquisa sobre o valor social de documentos históricos
e sua utilização enquanto memória social e institucional. Federico, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Começando a nossa apresentação, gostaria de agradecer ao professor Cataldo e a toda a comissão organizadora desse evento pelo brilhantismo e ineditismo da ideia e pelo esforço de tornar as marcas de proveniência um estudo social relevante que transcenda a ideia da excentricidade ou da peculiaridade de uma curiosidade. Eu acho que é um momento importante no estudo da área e é um divisor de águas quando a gente for falar de marcas de proveniência no futuro talvez não muito distante. Para facilitar a nossa apresentação, eu vou desligar um pouco a minha câmera para vocês ficarem focados assim na nossa apresentação, né? E a gente vai começar falando um pouco sobre sobre o nosso objeto de estudo, né? Que é o Arquivo Histórico do Itamaraty. O que é o Arquivo Histórico do Itamaraty? O Arquivo Histórico é o conjunto de documentos produzidos, recebidos ou acumulados pelo Ministério das Relações Exteriores no período entre 1808 a 1959, no exercício de suas funções. Que funções? As funções relacionadas à reflexão, formulação e exercício da política externa brasileira. De maneira muito prática, ele vem a servir como uma unidade organizacional que custodia os documentos permanentes do Ministério e faz com que ele guarde, então, nos seus 2.300 metros lineares de documentos, fundos documentais relacionados desde seus primórdios, que seriam desde a vinda da família real e instalação da Secretaria dos Negócios Estrangeiros do Reino de Portugal no Brasil, até essa transferência da capital para Brasília, na década de 60, que vai gerar esse corte de 1959, restringindo o acervo, mas fazendo com que ele esteja o custodiador da documentação de mais ou menos 150 anos de atividade da política externa brasileira, desde sua formação até mais ou menos por volta do final do período democrático, vamos dizer assim. Né? Mas para que a gente entenda o que é um arquivo histórico e como as marcas de proveniência podem ser entendidos dentro de um contexto arquivístico, talvez a pergunta que a gente deva se fazer seja, afinal, o que é um arquivo? Em linhas gerais, um arquivo é o conjunto de documentos produzidos, recebidos ou acumulados por uma pessoa física, por uma pessoa jurídica, ou mesmo por uma entidade pública, uma empresa privada, ou por famílias ou organizações não governamentais, que são gerados no exercício das funções, de suas funções e atividades. Quando falamos em funções e atividades, a ideia que a gente tem geralmente é uma ideia relacionada a uma finalidade pragmática ou profissional, quando na verdade ela pode ser acadêmica, artística, cultural, social, ou mesmo romântica ou pessoal, de cunho estritamente subjetivo. O que faz com que essa documentação de arquivo, independente do suporte que o sustente, ele sirva, antes de tudo, como a gente vai ver mais à frente, com uma documentação que tem um valor de testemunho e probatório. Probatório no sentido administrativo, jurídico, contábil, e no sentido de memória, no sentido de testemunho histórico, testemunho da mentalidade, do pensamento de um determinado grupo. E de maneira quase que natural, a gente sempre usa arquivo como coletivo natural de documentos. Né? O arquivo é um conjunto de documentos, é o coletivo dos documentos. Mas documento é um termo amplo, usado por diversas outras áreas do conhecimento e em vários sentidos. No caso específico da arquivologia, quando nós fizemos documento, a gente está pensando na informação registrada num suporte relacionado ao exercício das atividades, como já dissemos, atividades políticas, sociais, econômicas, jurídicas e etc., que possuam uma lógica intrínseca de organização e sirvam de prova e testemunho. Quando falamos em lógica intrínseca de organização, a gente está mencionando um princípio básico da arquivologia chamado organicidade, que é uma espécie de ordem cronológica natural ou vínculo dos documentos entre si por critérios de assunto ou cronológicos. E importante falar sempre, né, como as meninas colocaram na apresentação anterior, que às vezes um bilhetinho, uma anotação num livro, ou mesmo uma referência afetuosa a alguém, fazem disso um documento, ainda que não seja um documento contábil, ou um documento processual, ou um documento jurídico, mas é um documento que expressa profundamente a relação do seu produtor com o meio que o cerca, com a sociedade que o cerca, com as pessoas com quem ele se relacionava.
Então, isso faz dele um documento, mesmo ele sendo escrito, por exemplo, sobre uma partitura, por exemplo. Ou, se você for pegar da história recente do Brasil, Jânio Quadros escrevia e mandava bilhetes em guardanapos. E boa parte da política externa independente, que tanto marca a história do Itamaraty, vai ser escrita em guardanapos de papel, tipos documentais pouco comuns, ou suportes pouco usuais, mas que também são testemunhos importantes da história e fazem e amplia um pouco a nossa ideia do que é o documento arquivístico e do valor social que esse documento arquivístico tem. Falando um pouco sobre como fizemos esse trabalho e como nós conseguimos pensá-lo, é importante dizer que foi escolhido, de todo o acervo dos 2.300 metros lineares de documentos que compõem o acervo do arquivo histórico, uma amostra de 2 metros lineares de documento, o que vale mais ou menos a 0,1% do acervo, com a data limite entre 1808 a 1859, e procurou-se identificar nelas quais seriam as marcas de proveniência existentes no acervo, e como elas se organizariam, e qual a dinâmica que as caracterizaria. Chegamos podemos dividir as marcas de proveniência encontradas em 2 grandes grupos. O primeiro deles, que nós chamamos de elementos extrínsecos de autenticidade de documentos de arquivo. Elementos extrínsecos de autenticidade é um termo usado pela diplomática. Diplomática aqui não no sentido de relações internacionais, mas diplomática no sentido da disciplina que estuda a composição, criação e uso dos documentos, né? Que vai ter, nesses elementos extrínsecos de autenticidade, um elemento importante na veracidade, ou na comprovação da veracidade e da inteireza desses documentos para seus fins jurídicos. Pragmaticamente falando, nós estamos falando de selos, carimbos, sinetes, brasões e outras marcas de proveniência ou de posse que visam dar a esse documento essa legitimidade e esse papel de legalidade. Ele tem valor jurídico, atesta que a pessoa que o emite tem capacidade para que o emita, é possível e tem capacidade jurídica, tem conhecimento daquilo e que dá um elemento que só ele tenha, impedindo que ele seja falsificado. Então, esse é um elemento importante na concepção dos documentos, e principalmente da documentação diplomática arquivada no Itamaraty. E o segundo elemento seriam os elementos de construção de códices. Considerando o códice como um agrupamento de documentos históricos que não necessariamente nasceram agrupados, eles foram, em determinados momentos, encadernados ou guardados em pastas, maços, e que eles vão, na medida do tempo, virem também a sofrer ação de marcas de proveniência ou de delimitações de posse, principalmente em suas capas, contracapas, folhas de rosto, emblemas, brasões, florões e outros elementos que vão ser inseridos nesse códice, de modo a demonstrar a posse dele, seja enquanto uma posse nacional, são documentos oficiais do Estado brasileiro, sejam como posse da própria instituição Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, que em diferentes momentos, de diferentes formas, vão buscar imprimir nesses documentos essa pertença, e essa pertença vai ser feita de maneiras cada vez mais sofisticadas e cada vez mais aprimoradas, como a gente vai ver no slide, a partir do slide seguinte. Né? Agora, falando do nosso, como dissemos anteriormente, o Arquivo Histórico do Itamaraty, ele é composto de 3 grandes fundos, né? Institucionalmente falando, que é o Fundo Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra do Reino de Portugal, de 1736 a 1822, o Fundo Secretaria dos Negócios Estrangeiros do Império do Brasil e o Fundo Ministério das Relações Exteriores. De maneira rápida, desviando um pouquinho do nosso tema inicial, um fundo é um conjunto de documentos relacionados à existência do órgão e que registram essa existência. Quando falamos Fundo Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, a gente está falando do órgão que cuidava das relações internacionais do Império Colonial Português entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, e vai ser o órgão que vai ser transferido para o Brasil quando da mudança da família real em 1808. Os arquivos dessa secretaria vão ser trazidos para o Brasil em 1810, por ordem do Conde de Linhares, que foi o ministro das Relações Exteriores da época. E, com isso, você vai trazer toda a documentação existente do período anterior, que estava depositada em Portugal, e a ela vai se somar os documentos produzidos pelo exercício dessa política externa do Reino de Portugal, tendo como sede o Rio de Janeiro. E isso vai gerar uma série de registros e de marcas de proveniência relacionadas a esse Estado português, que, funcionando na América, não mais na condição de uma colônia, mas na condição de uma capital.
da sede das diplomacias, da sede dos consulados, da sede aonde antes, boa parte dessas relações internacionais que antes eram feitas tendo Lisboa como epicentro, passam a ter o Rio de Janeiro como epicentro. Então, a quantidade de documentos gerados e a necessidade de se dar autenticidade a esses documentos vai fazer com que o uso desses carimbos, sejam eles impressos, sejam eles carimbos úmidos, amplie no Brasil. E eles têm algumas características, como nós podemos ver nessa pequena amostra que a gente separou aqui nesse slide para vocês, que é, em linhas gerais, a ideia do brasão do reino português, que é o que a gente chama, né, de brasão de quinas, que são essas torrezinhas com essa cruz em escudos no seu centro, circundada por essa espécie de globo, que na verdade se chama esfera armilar, que é um instrumento de astronomia, que é muito utilizado entre os séculos XV e XVI e que se tornou, por muito tempo, símbolo das grandes navegações portuguesas. E que vai ser inserido como símbolo do Império Colonial Português e dessa característica global desse Império Colonial. Isso tudo sobrepujado pela coroa, que é o símbolo da monarquia portuguesa. Ele é um símbolo predominantemente marcado e caracterizado pelo reinado de Dom João VI. Dom João VI, que vai assumir como rei já no Brasil após a morte de Dona Maria II, mas que vai, em 1815, mudar o status da então colônia brasileira para Reino Unido. Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, como a gente aprende na escola, lá no primeiro grau. E com isso, esse símbolo fica quase como uma marca dessa presença desse Estado colonial sediado no Brasil. E isso vai se manifestar na documentação de maneira muito abundante. Seja ela na simples manifestação do emblema de maneira simples, em que você tem o brasão estampado nos documentos, como na questão de você ter uma quantidade interessante de símbolos e de alegorias em torno desse símbolo, como a gente pode ver nesses slides abaixo, em que você vai ter ele rodeado por uma faixa, ou você vai ter ele dentro de uma letra capitular, por exemplo, dos quais nós selecionamos algumas amostras para vocês darem uma ideia dessa abundância de formas como ele vai se apresentar. Primeiro, esse documento à esquerda, que é um documento em homenagem a um alto prelado português aqui no Brasil, feito a mando de Dom João VI, em que você vai ter o escudo simplesmente colocado, estampado na folha de rosto do documento de maneira simples, como no segundo documento, em que você tem uma carta patente para consulados portugueses, em que você já vai ter esse símbolo rodeado por uma faixa com a indicação da localidade, e nesse terceiro, que é o decreto em que você tem o símbolo dentro da letra capitular, em que você tem tanto essa esfera armilar com brasão e coroa, quanto, quando vocês puderem ver os PowerPoints com mais cuidado, você vai ter a própria indicação do Dom João VI desenhado dentro dessa imagem. O que dá posse não apenas de que é um documento do governo português, como é um documento específico do período joanino. Inclusive, esse decreto é um decreto que dá direitos a Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I, de atuar administrativamente no Brasil, que é um documento de extrema importância dentro da história nacional. E mostra como esses símbolos eles podem ter um uso difuso. E como que o carimbo, que dentro da arquivística geralmente é pensado apenas como um elemento extrínseco de autenticidade, ele acaba ganhando um corpo e ganhando formas de marca de proveniência que se relaciona com a arte, com a estética, com as ideias acerca do período e da forma como expressar isso e realçar isso. E essa simplicidade desse símbolo português, simplesmente com um brasão, uma esfera armilar e uma coroa, impresso em várias formas ou relido de várias formas, vai se fazer presente, inclusive após o período da independência, como a gente vai ver no slide seguinte. Já a primeira grande ruptura leva à formação do segundo fundo documental, que é o Fundo da Secretaria dos Negócios Estrangeiros, agora do Império do Brasil. Após 1822 e a formação da nova unidade nacional, da nova nacionalidade brasileira, você vai ter um processo gradual de substituição das antigas marcas do Império Colonial Português pelas novas marcas do Império Brasileiro. E o esforço desse império em se fazer reconhecer, de se fazer notar, de meio que dar a essa documentação novos elementos de legitimidade que remetessem a essa nova nacionalidade, a esse novo contexto. Né? Para isso vão ser criados novos símbolos.
Esses novos símbolos, ao mesmo tempo que vão manter a simplicidade do modelo português, que é o quê? O carimbo formado pelo escudo nacional, eles vão ser agregados de algumas novidades, né? Seguem servindo como forma de demonstrar a autenticidade dos documentos e eles vão ter novidades. No caso, a principal é a permanência da ideia da cruz, e da ideia que antes era um símbolo colonial da cruz da Ordem de Cristo, que existia desde as bandeiras coloniais, ela volta no Império, no brasão da monarquia, dessa vez no centro do brasão, e a esfera armilar, que volta, mas em vez de circundando o brasão nacional, ele passa a vir no miolo do brasão, meio que confundido com o desenho da cruz. Então, a esfera, isso demonstra uma certa continuidade, demonstra uma ideia de permanência, como o próprio José Murilo de Carvalho vai colocar na Formação das Almas, em que você vai ter essa ideia de que esses símbolos nacionais vão remeter a uma ideia de que a nova nacionalidade é uma continuidade estável do antigo modelo colonial português. Porém, ele vai ser acrescido de novos elementos que denotem a nacionalidade, essa brasilidade, vamos chamar assim, que são, especialmente, a figura dos ramos, que vão ser um ramo de café e um ramo de fumo, ao redor do brasão, e principalmente o uso de estrelas representando estados. Importante notar que nós estamos em 1822. A independência dos Estados Unidos havia acontecido ainda no século XVIII, e o principal símbolo dessa independência americana foi a adoção de uma bandeira em que os estados seriam representados como estrelas. E no Império do Brasil, mesmo sendo uma monarquia e mantendo esses símbolos monárquicos, vão acrescentar estrelas representando as então províncias. Então você vai ter uma junção de elementos antigos e elementos novos. E esses elementos servindo dentro do carimbo, que vai ser o brasão, dentro de uma esfera ovalar, com a indicação da representação diplomática envolvida, seja ela uma legação ou um consulado, como a gente vê no exemplo do alto à direita, né? E vai surgir uma outra novidade também, que é o uso, começa-se a utilização de códices como formas de se expressar esse registro de posse em documentos, em que você vai ter esse mesmo brasão vindo como um superlíbre desses códices. Muitas vezes códices extremamente decorados ou com uma grande variedade, uma grande gama de decorações e tendo diferentes leituras desse brasão, mas tendo sempre esse brasão presente como uma forma de demonstrar posse, principalmente dentro da ideia desse novo Estado que precisa se fixar, desse novo Estado que precisa demonstrar para que veio e qual sua... e que ele é um mesmo Estado em pé de igualdade com os demais com quem ele mantinha a relação. Peço especial atenção para o segundo slide, para o segundo exemplo, dá para voltar primeiro anterior rapidinho, só por um detalhe, que é esse segundo, que é dentro do, no caso, o primeiro da fileira de baixo, onde tem um X no brasão. Ele foi escolhido não por acaso. Como nós colocamos, essa utilização de símbolos e marcas não necessariamente são privados de conflitos, de ideias ou de símbolos. Quando você vai ter o fim da monarquia e o surgimento do regime republicano, você, como nós vamos ver daqui a pouco, você vai ter questões relacionadas à adoção dos novos símbolos e como esses novos símbolos vão ser recebidos, tanto pelas representações brasileiras no exterior, como pelos governos onde estavam essas representações. Houve uma demora na construção dos novos símbolos e da chegada desses novos símbolos nessas embaixadas e nesses consulados, o que vai fazer com que se utilize, ainda que de maneira extemporânea, os símbolos da monarquia. Seja porque os novos estados não aceitavam a utilização de registros do governo republicano recém-instalado, seja por não ter chegado nessas representações os novos desenhos, os novos modelos a serem utilizados. Então vai se utilizar o brasão da monarquia riscado. O documento vai ser carimbado da forma como ele sempre tinha sido feito dentro do período monárquico, porém riscado de modo a demonstrar que ele era brasileiro, mas não necessariamente era mais monárquico. Agora sim, a gente pode ir para os exemplos do próximo slide, em que a gente vai ter mais ou menos isso que a gente falou. No primeiro, da esquerda para a direita, você tem um selo úmido fixado na primeira página, num documento de registro de patente de cônsules no Brasil, em que você vai ter esse escudo da monarquia circundado nesse círculo ovalado com as indicações do posto, no caso aqui o posto em Barcelona.
No segundo exemplo, um caso em que esse brasão foi impresso no documento. É um documento do consulado brasileiro em Nápoles, em que você emitido para o governo napolitano, em que você vai ter esse brasão colocado de maneira bem grande, bem visível, assim, deixando claro essa coisa do Estado brasileiro, do Império Brasileiro. E esse último à direita é aqui, como nós falamos, é um códice do período monárquico, que você vai ter uma junção de outros documentos em que você começa a ter o uso desse brasão como superlibris, em que eles vão aparecer. E eles podem ter de vários formatos, de várias cores. Esse é apenas um exemplo, talvez dos mais antigos que a gente tenha, de códice com o uso do brasão como superlibris, e que esses usos, e que é algo que vai se difundir e vai se tornar cada vez mais presente na documentação do Itamaraty, como a gente pode ver nas próximas apresentações. Né? E falando do nosso terceiro fundo, né, que também é marcado pela ruptura, né, dessa vez a ruptura da monarquia para a república, em que você tem a Secretaria dos Negócios Estrangeiros dando lugar ao Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores, que é o órgão em vigor ainda hoje, que cuida das relações exteriores brasileiras, né, criado ainda nos primeiros anos da República, e que vai trazer para o seu corpo documental todo um conjunto de novos símbolos criados pela República, que vai vir com muito mais violência do que veio da colônia, do Império sobre a colônia, em que você vai ter o surgimento de novos símbolos, seja um novo brasão nacional, seja um novo símbolo chamado selo nacional. Geralmente, quando a gente está na escola e estuda isso, acha isso uma bobagem, quase nunca vem em lugar nenhum essa coisa de selo nacional, a não ser nos livros. Quando, na verdade, na diplomacia, ele vai ter um peso enorme, porque você começa a ter uma distinção entre o símbolo externo de autenticidade, que antes era o carimbo brasileiro para tudo, o brasão do Império para tudo, ou o brasão do Império Português para tudo, e você começa a ter uma partição na República, em que você tem tanto o uso do brasão quanto o uso do selo, e o selo como principal elemento provedor dessa legitimidade de documentos, né? E você vai ter nesses símbolos a mesma relação de ruptura e continuidade que você tinha nos símbolos anteriores. E, especialmente, falando um pouco do brasão nacional, é importante pensar que você vai ter como ruptura a queda da coroa, obviamente, e da própria esfera armilar, como símbolo que remetia a esse império colonial, que ele é deixado de lado. Por outro lado, você vai ter uma série de outras continuidades. Entre elas, o uso da estrela para representar estados, né, da forma como havia no brasão da monarquia, a manutenção dos ramos de fumo e de café também, como havia na monarquia. É importante falar também que demonstra o papel do Brasil como uma economia agroexportadora e o quanto essa atividade econômica é importante no novo regime. E, principalmente, o mais sutil deles, que sai a cruz da Ordem de Cristo, que antes estava no centro do brasão, porém se permanece essa ideia da cruz, mas dessa vez da cruz do Cruzeiro do Sul. Dessa vez da cruz colocada como um símbolo astronômico ligado à ideia de hemisfério sul, de brasilidade, de nacionalidade, e que vai tornar isso uma continuidade ainda que sutil e discreta dentro do ideário positivista que gerou esses símbolos. A mesma lógica vai se manter no selo nacional, em que você vai ter, talvez a novidade mais curiosa seria, já que não há o símbolo astronômico da esfera armilar, você vai ter o símbolo da abóbada celeste, o céu da noite de 14 para 15 de novembro, representando nas suas estrelas os próprios estados. Estados como estrelas e, curiosamente, colocado de posição quase central, mais uma vez, o Cruzeiro do Sul. Então, o que remete, ao mesmo tempo que você tem o tema positivista, ordem e progresso, você tem a ideia dessa cruz que permanece desde o período colonial, praticamente, de formas e estilos diferentes. Então, você vai ter uma apropriação desses símbolos na documentação diplomática, principalmente no uso nos documentos, como a gente pode ver nos exemplos abaixo, em que você tem selos contendo a indicação República dos Estados Unidos do Brasil e do posto diplomático, né, no caso aqui, Consulado Geral em Buenos Aires, ou a legação na Itália. É importante marcar que em todos esses casos o Cruzeiro do Sul está bem visível, nos dois casos citados, e do uso do brasão, que ele vai ser usado geralmente encabeçando os documentos,
e que ele vai ter leituras, seja em versões coloridas, sejam em versões em que só tem o seu formato, e inclusive também servindo como superlibres em códices, muito presentes e reforçando essa ideia. Importante notar que o período de formação do acervo do Itamaraty, predominantemente o nome ainda era República dos Estados Unidos do Brasil, né, que é um período que esse nome só vai ser mudado posteriormente. Né? E como falamos, é um modelo que discute que não foi a adoção desses novos padrões não foi eivado de erro, não foi eivado de conflitos e de disputas, mas refletem as próprias disputas políticas envolvidas e como essas disputas políticas vão se manifestar nos seus símbolos, nas suas ideias e como essas ideias vão ser fixadas no papel. Porém, não ficamos por aí. A quantidade de novos símbolos ela vai se abundando com novos elementos. Como a gente pode ver no próximo slide a seguir. Né? Que é o seguinte, a partir da década de 20 e 30, até então, é importante pensarmos que os símbolos até então eram símbolos nacionais, eram símbolos ligados ao Brasil, à brasilidade, à nacionalidade. Porém, esses símbolos vão ser acrescidos de outros elementos denotativos de posse que vão remeter agora não apenas à nacionalidade, mas principalmente ao órgão gerador deles, no caso, o Ministério das Relações Exteriores, que a partir da República passa a ter o epiteto de Itamaraty, que é a forma mais conhecida hoje, por exemplo. E o Itamaraty buscará, durante todo esse período, principalmente dos anos 20 e 30, criar uma série de elementos de identidade visual que visem a reforçar essas marcas de nacionalidade, de brasilidade, e principalmente estabelecer novas marcas que denotem institucionalidade, que denotem o Itamaraty e a forma como o Itamaraty quer ser visto, lembrado, ou criar essa imagem, essa identidade visual, de modo a fixar uma imagem institucional. Especialmente vai ser utilizado, nos anos 20, dentro de um amplo processo de reformas administrativas e mesmo físicas, com construção da nova sede, de novos prédios para os acervos, o que vai ser um investimento pesado em design. Especificamente, para isso vai ser escolhido o design luso-brasileiro Fernando Correia Dias, que se notabiliza pela criação do chamado Art Deco Marajoara, que eu coloquei como exemplo essa primeira ilustração à direita, no canto, que é um vaso, que na verdade é uma urna funerária do chamado estilo Marajoara, que era uma cópia de um modelo utilizado por índios no período, na ilha de Marajó, mais ou menos do século, no início do segundo milênio. E ele vai servir de base para a construção de novos padrões estéticos. Dentre esses novos padrões estéticos, como nós podemos ver, vão surgir capas, folhas de rosto, e florões e outros elementos, todos baseados nesse Art Deco Marajoara. Como nós podemos ver no exemplo acima, é um modelo de capa de códice que vai ser utilizado a partir de então, em que você tem estilos geométricos com curvas em cores pastéis, e no exemplo abaixo, uma folha de rosto, todas elas feitas pelo Correia Dias, com estilos geométricos, e que vão trazer no seu cerne, porque não daria para a gente expressar aqui no desenho, monograma do Itamaraty, como a gente pode ver no próximo slide. Né? Onde a gente consegue expressar o estudo desses monogramas que seriam utilizados, como a gente vê à esquerda, os modelos escolhidos, né? Seja para o impresso, seja para aquele que vai ser usado como florão nas lombadas dos códices, né? Que vem escrito de maneira estilizada série, que é uma curiosidade, é a Secretaria de Estado das Relações Exteriores, que é uma espécie de título que se dá à sede do Itamaraty no Rio de Janeiro, né? Então demonstrava que essa documentação fazia parte da documentação do Serviço Exterior brasileiro e que vai ser marcada e que vai ser chanfrada nos documentos, seja ela nos seus florões e lombadas, seja dentro dessas folhas de rosto, né? Dando esse caráter de uma maior forma de demonstrar proveniência e posse dos documentos, tendo como base essa ideia de uma brasilidade e de uma manutenção desse acervo. Mas vem cá, por que tanto cuidado para se criar capas para códices de documentos? O mesmo vai acontecer com livros, o mesmo vai acontecer com documentos cartográficos. É a ideia de que esses acervos documentais, muitas das vezes, são
o legado dos grandes nomes da diplomacia brasileira que construíram o próprio Itamaraty e que foram responsáveis pela criação dessa ideia do Itamaraty como um órgão com o papel social que ele desempenha. Isso vai refletir algumas ideias, entre elas a ideia de nacionalismo, que é uma ideia que vai estar presente desde o rompimento da independência até esse período dos anos 20 e 30, em que você vai ter as marcas de autenticidade, os elementos extrínsecos de autenticidade ou os elementos de formação de códice remetendo a esse nacionalismo, ramos de plantas, o céu do Brasil com o Cruzeiro do Sul, ou mesmo com estampas, com padrões que seriam, em tese, indígenas. A ideia do reforço da memória, nesse caso, memória institucional, que, preservando os acervos em novos códices decorados, é uma forma de você preservar e exaltar o legado desses funcionários que criaram essa memória. E, por último, a imagem institucional. Esse sistema de identificação, esse investimento em design como forma de criação de imagem, de uma identidade visual, ela serve, em última instância, para a criação e reforço da própria imagem institucional que o próprio Itamaraty buscava ostentar. Principalmente dentro de uma ideia de que você visa criar uma ideia de um órgão relacionado à excelência, à organização, à eficiência. Então, todos esses símbolos vão servir, de alguma maneira, como uma forma de expressar essa ideia, né? Então, de modo a concluirmos a nossa apresentação, né, a gente deixa as nossas referências utilizadas aí nos próximos slides, para quando vocês receberem, poderem dar uma olhada, né? E gostaríamos de agradecer, mais uma vez, a comissão organizadora desse evento, né, pelo esse esforço em prol dessa divulgação dos estudos acerca de marcas de proveniência, e uma forma de deixar claro também, de expressar que o importante, que essas marcas de proveniência muitas vezes demonstram essa conexão entre os elementos extrínsecos de autenticidade típicos da arquivística com elementos ligados à arte, à sociedade da época, expressando esse universo representacional que é relevante para esse grupo que o aplica, no caso, o grupo Nacionalidade Brasileira, e que ele serve como evidência histórica, como evidência administrativa, e que muitas vezes expressam ideias e contextos específicos de sua época que podem ir muito além do texto escrito e muito além daquilo que habitualmente a gente enxerga ao ver um documento com os olhares frios da administração ou tentando uma entrelinha histórica complexa. Então, olhar essas marcas de proveniência com mais cuidado e mais carinho e tentando entender a lógica de aplicação delas pode ser um elemento importante como fonte histórica e para a gente, enquanto construtores e cuidadores e gestores de acervos nas suas peculiaridades que até então passam despercebidas. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e fico aberto às perguntas aí posteriormente. Bom, convido Frederico, muito obrigado pela sua fala. Eu estava aqui refletindo, gostaria de convidar a Bárbara, a Viviane, Frederico para abrir as suas câmeras. Eu estava aqui refletindo sobre a fala de vocês e tem algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer algumas considerações sobre as falas de vocês. Eu não sou especialista em marcas de proveniência, eu me intitulo como pesquisador de marca de proveniência. Especialista já é outra coisa, né? E como pesquisador de marca de proveniências, já há mais ou menos uns 5 anos, eu ouso dizer que acabamos de viver um momento bastante marcante histórico para as pessoas da nossa área. Por quê? Vocês, esses 2 trabalhos que acabamos de ouvir, apresentaram inovações. Vocês avançaram na discussão sobre marca de proveniência. Então, assim, eu estou muito feliz, assim, muito honrado de presenciar isso, porque nem sempre, para um pesquisador, é possível presenciar um momento assim, quando pesquisadores, simplesmente fazendo os seus trabalhos, fazendo o melhor de si, conseguem chegar a inovações. Que foi isso que vocês 3 apresentaram aqui. Então, assim, eu estou muito feliz e muito honrado de mediar essa mesa
com esse tipo de acontecimento dentro do campo de estudos de marca de proveniência. Tem algumas perguntas aqui, mas deixa eu fazer alguns comentários. Primeiro, da Bárbara e da Viviane. Claro que eu estou soltando fogos de orgulho aqui, porque Viviane foi minha aluna, né? Eu estou aqui babando, né? Claro, obviamente. E destaco uma coisa que Bárbara falou no início, a importância, né, de disciplinas humanísticas. Como faz diferença esse olhar de disciplinas humanísticas, como, por exemplo, o olhar da Viviane, é um olhar que foi lapidado tanto com a disciplina e depois ressalta a importância do estágio e da generosidade de quem recebe o estagiário, né? É uma via de mão dupla, o estagiário tem que estar disponível e quem recebe tem que estar também, ser generoso. Viviane, eu tive a sorte que você teve, você está tendo. Eu tive excelentes pessoas nos meus estágios, então assim, eu sei o que é isso, eu sei a diferença que isso fez na minha vida. Agradeço muito a honra de vocês terem lançado o catálogo aqui. Realmente, os dois trabalhos, eles apresentam para a gente não só avanços no debate, mas são exemplos excepcionais da presença de marca de proveniência em outro suporte, em outro documento, que não só o livro. Esses dois trabalhos trazem isso. Fred, eu gostei muito da forma com que você... A apresentação de vocês dois estão maravilhosos. Está muito didática a forma que vocês apresentaram. Eu gostei muito da forma com que você trouxe ali os conceitos de documento e de arquivo para situar, né? Para situar o nosso público. Aliás, porque afinal é um evento interdisciplinar, né? Então você situa ali o público. E tem algo que você fez aí no seu trabalho e imaginar que estavam os três inseguros, né? Imagina se não tivessem inseguros. Mas como disse Fernanda Montenegro, quando se sobe ao palco, se não se está nervoso, não é boa coisa, né? Né, Bárbara? Ela costuma dizer isso. Então, estar nervoso é um sinal de respeito também. Fred, você faz uma construção muito interessante, que é não só mostrar as marcas de proveniência dentro do arquivo, mas a construção dessas marcas de proveniência dentro do Itamaraty. Eu achei isso muito, muito peculiar na sua fala, como você vai construindo isso e de que maneira essas marcas de proveniência não só documentam períodos do Itamaraty, mas também você mostra a finalidade da utilização de algumas das marcas que vocês apresentaram. Bom, vou parar de falar aqui, vou deixar abrir para o público. Tem uma pergunta aqui, primeiro uma pergunta para ambos, né? A pergunta da Maria Cláudia Santiago. Gostaria que os palestrantes comentassem como a pesquisa histórica contribuiu na identificação das marcas de proveniência de seus acervos. Vocês decidem quem começa a responder. Primeiras damas, fique à vontade. Por favor. A pesquisa histórica, ela é fundamental, sim, fundamental. Né? Eu sempre converso muito com os meus estagiários e bolsistas que, assim, leiam livros sobre a história do seu país, leiam livros de história e leiam livros sobre história, frequentem as disciplinas da universidade, da cadeira de história, e principalmente da metodologia de pesquisa e principalmente da metodologia dos historiadores. Acho que eles têm tantos, que lidam com tantas coisas. Porque se você não conhece a história do seu país, corre muito risco de você mexer no acervo e ver o que nós já vimos por aí. Descartar, fazer pouco caso, não lidar, não procurar, né? É claro que, assim, eu sempre aviso, uma vez o olhar treinado, esses acervos vão pular no seu colo e você vai ter medo de abrir a geladeira da noite e algum defunto dizer: oi, você podia dar só uma olhadinha no meu acervo, por favor? É um cuidado que vocês precisam ter na vida. Mas eu tenho medo de abrir a geladeira e o Vila Lobos perguntar para mim por que ainda não terminou o catálogo dele. Vou falar porque a gente está na pandemia, calma. Mas é fundamental,
né? E eu acredito que a nossa formação como bibliotecário, às vezes, deixa pendente a disciplina de história, né? Mas, assim, quando eu digo, é história mesmo, assim, estudar a história do seu país, né? Entender a história do seu país, pelo menos. Não digo nem a história mundial, mas a história do seu país, ela reflete. Porque aí você entende. Eu lembro que quando eu ia explicando para elas, assim, porque a maioria das minhas estagiárias são mulheres, e que eu ia falando das relações, do tipo, preste atenção, essa aqui é a semana de 22, Mário de Andrade ele vai se repetir, porque ele é o Mário de Andrade. Você sabe quem é Mário de Andrade? Trabalhar com documentação e não saber quem é Mário de Andrade me preocupa muito, né? É um homem responsável, talvez, por a gente estar por aqui falando essas coisas. Então, assim, frequente museus, vá além do que a universidade te dá, né? Porque também existe essa ideia que a universidade forma você para o mercado, então só a universidade vai fazer o trabalho. Você quer ir para o mercado só, tudo bem, leva a universidade. Mas se você entende o nome da universidade como universidade, aí sim, você vai muito mais, porque ela é uma universidade, ela é um universo de possibilidades, né? Sabendo utilizar a universidade ao seu favor, você só tem a crescer. Então, a pesquisa histórica se faz fundamental. No meu caso, como é uma biblioteca universitária, as ferramentas estão ali, os docentes estão ali, as possibilidades estão ali, assim, então você tem um acesso ao docente direto muito fácil. E é uma coisa que a gente deve incentivar os alunos e para quem já está efetivamente no mercado de trabalho, não deixar para lá a parte da pesquisa histórica, porque é fundamental, assim. Senão você pode fazer grandes bobeiras, porque você não sabe por que aquele acervo foi parar ali, em que contexto histórico aquele acervo foi parar ali. Às vezes o contexto justifica o acervo, você já entende tudo, já segue e já faz seu trabalho. Obrigado, Bárbara. Assim, tentando responder uma pergunta complexa com uma resposta que dure menos de 10 minutos. Vamos lá. Primeiro, primeira coisa, porque como dizer da importância da pesquisa histórica nessa análise das marcas de proveniência? No caso específico do arquivo histórico, como nós falamos, a gente tem uma metragem grande, né? São quase 2,5 km de documentação. E as marcas de proveniência vão aparecer, na maioria das vezes, de maneira caótica. Elas vão aparecer desvinculadas, elas vão aparecer em lugares separados, diferentes, em contextos diferentes, e que, à primeira vista, dá uma impressão de um certo caos, de uma certa desordem. Porém, a primeira impressão é o que a gente costuma ter ao ter a documentação em mãos no primeiro momento. Contudo, quando a gente tenta entender que o documento é uma espécie de, como falamos, o documento é o testemunho do período dele, e o período, de alguma maneira, está refletindo no documento, ainda que essa seja uma relação historicamente cheia de conflitos e dilemas, que é um outro assunto, entender o período histórico no qual aquela documentação está vinculada expressa o contexto dessas marcas de proveniência. E esse contexto permite uma compreensão mais ampla delas. Uma compreensão que saia desse lugar comum da beleza ou da estética e entenda o contexto social no qual ele está inserido. Então, a pesquisa histórica é fundamental na análise de marcas de proveniência, para que a gente consiga sair dessa mera seriação de marcas, pensar as marcas apenas como uma coleção de marcas grandes, pequenas, largas, estreitas, coloridas, preto e branco, desenhadas, impressas, para que a gente entenda o contexto delas, a implantação delas, e os problemas que existiram nessa implantação, que não é um processo linear. Muitas vezes as instituições expressam aquilo que elas querem deixar nos registros documentais. Porém, cabe a nós, como pesquisadores, entender essas entrelinhas, entender esses contextos, ainda que dentro de um tema que seja extremamente formal, como é a marca de proveniência, o selo, o carimbo, mas o contexto envolvido nelas, os conflitos envolvidos nelas, as situações que estão em torno delas. Eu acho que essa é a beleza do assunto, e para isso é fundamental a pesquisa histórica. Obrigado. Não, é como a palestrante do primeiro dia, a Fernanda, comentou, né? As marcas de proveniência, elas aparecem às vezes a contra-gotas. A gente tem que ter a paciência de encontrar uma, guardar e observar. Tem uma outra pergunta aqui da Luciana Napoleone para o Fred. Parabéns pela apresentação. Quais as fontes de pesquisa para a sua reflexão sobre os brasões e os carimbos? Identificar essas fontes são um desafio à parte. Olha, é uma boa pergunta.
Como nós falamos, né, e como o senhor mesmo comentou, elas não apareceram de uma vez, elas iam aparecendo, a gente ia convivendo com elas, e confesso que muito dessa pesquisa, desse aprofundamento com essas marcas veio dessa convivência aí, recebendo alunos da Unirio, das matérias do professor Cataldo, especificamente, em que a gente Perturbando você lá, né? Nada, que é isso, é um prazer recebê-los, em que a gente consegue, e que chamou a atenção para essas marcas. Você tem trabalhos anteriores de marcas de proveniência, assim, primeiro havia um certo mito institucional de que o Barão do Rio Branco era um grande colecionador de ex-libris. Né? Como todos sabem, Barão do Rio Branco vai ser o grande nome do Itamaraty, o formador do Itamaraty, como a gente conhece hoje. Então, já havia uma ideia de que ele colecionava ex-libris. De fato, na Biblioteca Histórica foi encontrado um livro do início do século XX sobre ex-libris e que o Barão fez um conjunto de acréscimos, meio que uma coleção de ex-libris pessoais. Então, isso começa a chamar a atenção. Com o tempo, a gente foi descobrindo outras obras, comentando algumas obras do Itamaraty, principalmente do Alberto Costa Silva, que também é um diplomata, né, comentando sobre ex-libris, mas dentro desse espírito do ex-libris, com uma coleção artística de marcas, de personalidades, assim. E que, a partir desse momento atual, depois desse contato com essa nova visão de ex-libris que tem surgido ultimamente, que a gente está pensando tem pensado em estudar isso de forma mais sistemática. Para isso, servem tanto obras de autores como David Pearson e outros característicos específicos das marcas de proveniência. No caso de Brasil, eu recomendo muito vivamente a leitura do Formação das Almas, do Zé Murilo de Carvalho, né, em que ele vai trabalhar essa questão ideacional em torno da criação dos símbolos republicanos. Ele vai falar de símbolos em geral, né? A república, a bandeira, e dentro desses vai ter estudos específicos acerca de brasão e selo, que eu acho que são um trabalho muito interessante de ser visto, que fala sobre essa questão de como esse conflito entre monarquia e república vai se fazer nos símbolos nacionais, né? Também a questão sobre essa coisa do Art Deco Marajoara, né, que é um tema bem específico, né? Recomendo também a leitura de uma dissertação até da ECA da USP, né, do José Luiz Costa Silva, Fragmentos de Comunicação Visual Marajoara, que ele vai fazer um estudo sobre essas marcas, sobre esse estilo específico, né? E por fim, no caso específico do Itamaraty também, você vai ter um trabalho que é até disponível online, que vocês vão poder ter, tem um link no PowerPoint, que é o do Heitor Granafrey, que ele é diplomata, né, sobre os palácios, né, 2 palácios e 3 templos, que é um estudo sobre como a construção dos palácios que sediaram Itamaraty e os processos em torno deles refletiam ideias, refletiam momentos, refletiam conceitos, e que é uma leitura muito simples, é um trabalho em informação, mas que é muito importante no sentido de entender esse contexto dentro do Itamaraty. Caso vocês tenham mais curiosidade, queiram conhecer um pouco melhor, pode mandar aí um privado depois, a gente pode mandar um e-mail, a gente segue conversando, vai ser um prazer trocar figurinha com vocês sobre o assunto. Obrigado, Fred. E tem uma pergunta aqui da nossa colaboradora no projeto, Rosângela von Held, para a Bárbara e Viviane. Gostaria de saber se o acervo está concentrado na Unirio ou outras instituições compartilham seu acervo. O acervo está concentrado na Unirio. E esse acervo, ele durante o processo de trabalho, eu estava ouvindo o Fred falar, quem me dera se eu tivesse tantos livros para orientar meu trabalho. Ai, que sonho, né? Quando você lida com esse tipo de material, que é partitura, peça teatral, programa de teatro. Joelma, minha musa, que me ouve, né? Meu livro é a Joelma. Joelma, minha musa. Ela está nos ouvindo. Com certeza. Ela que é o meu livro, brincadeira. E outras pessoas que vão passar pela Redarte, que trocam a experiência, né? Nós trabalhamos com esse tipo de documentação. Só tem esse acervo lá na Unirio. Só existe esse. Por isso que o Manuel, ele corre tanto, ele escreveu esse artigo, né, onde ele faz tanta questão de que esse acervo seja divulgado. O que a gente tem de memória da Vera material é isso. São essas partituras. E que a gente sabe que não fala de uma totalidade da artista, fala de um pedaço da artista, né, que é o pedaço dela mais docente, e que tem uma reunião ali
que era muito mais selecionadas para dar aula, para os encontros, e é um pedacinho do universo dessa mulher maravilhosa, é um pedacinho, e é a única coisa que a gente tem, que a gente tomou conhecimento. Material bibliográfico para ela também foi muito difícil de encontrar, foi um suadouro, então, assim, a mestranda Anne, mestranda não, agora doutoranda, que desenvolveu a dissertação, ela desenvolveu ali com a gente, do lado, no tete-a-tete. Todo dia a gente encontrava uma alegria que podia ser uma coisa que ia dando pistas para ela, então por isso que todo mundo respira muito essa história, porque foi vivendo, né? Quando o Fabiano fala de novidade, né? Era novidade mesmo, porque a gente foi ali galgando a história da Vera, né, com base em discursos e muita história oral, né, das pessoas que viram as caixas entrarem, essas coisas, para poder constituir. Então, assim, só a gente tem a salvaguarda desse acervo, e esse acervo torna-se muito importante, justamente por isso. Assim, e isso é uma discussão onde você pode levar também para o apagamento, como eu já trouxe, assim, apagamento de artistas femininas, que é uma coisa que eu converso muito com o meu livro, que é a Joelma. Uma coisa que a gente estava conversando, Bárbara e eu, é que tem um livro que é do Nogueira França, que é o único livro que fala sobre a vida da Vera, e ele fala exatamente que esse acervo é o que se acredita que restou, porque ele vem da Europa, em um momento que o apartamento da Vera é saqueado, estava no início da Segunda Guerra Mundial, então é quando ela vem para o Brasil. Então, assim, acredita-se que realmente não há em outro lugar nenhuma outra partitura da Vera. Tudo que restou desse saqueamento que teve veio para o Brasil junto com ela, pouco antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Nossa, realmente acresce ainda mais o valor dessa coleção, né? Tem uma outra misto pergunta. De desespero e alegria em saber que eu trabalho com essa coleção. Eu posso imaginar. E também tem uma questão aí que eu achei interessante nos dois trabalhos, né? Há uma costura aí de complementação histórica dos acervos e da própria instituição, no caso do Frederico, através das marcas. Foi uma questão que eu fiquei aqui me perguntando se, para vocês, alguma marca ou um conjunto delas, ela acrescentou alguma informação, aliás, desconstruiu alguma informação sobre uma coleção ou sobre a própria instituição, né? De que maneira, ou se você de repente passou a ter um outro olhar no caso da instituição, no caso do Itamaraty e no caso de uma coleção, como no caso de Bárbara e Viviane. Eu fiquei um pouco reflexivo sobre isso. Depois vocês puderem responder, eu agradeço. Ou não, enfim. Tem uma pergunta aqui da Marli. Gostaria de saber, essa pergunta para o Frederico, gostaria de saber como são indicadas as diferenças dos selos e brasões. Há alguma padronização? Começando sobre selos e brasões, no caso, quando a gente fala de selo, especificamente a gente está tratando de como no caso das cartas, como algo que se afixe ao documento, que se acrescente ao documento, de modo a conferir-lhe autenticidade. Né, que seria, ele pode ser tanto uma estampilha, como um selo de carta, como pode ser um selo de cera, como pode ser um selo úmido, um carimbo úmido, são formas de selos. A questão do brasão, quando a gente coloca brasão, quando o brasão, que é o brasão hieráldico, é usado como um selo. Quando você simplesmente coloca o brasão, afixa o brasão, dentro de um cartucho, ou dentro de um círculo ovalado, ou de um quadrado, ou de um retângulo, mas que ele é usado como um elemento de caracterização dessa autenticidade documental. Então, no caso, nesse trabalho, quando a gente falou de brasão, é o brasão usado como selo. É o brasão usado como um elemento na documentação que agrega essa autenticidade. No caso, como nós vimos, no caso da República, se tem a preocupação de se criar um selo específico, único, separado do brasão.
Nos anteriores, o próprio brasão era o selo. O brasão servia de selo. E que você vai ver em tratados internacionais, por exemplo, que vai ser muito comum o uso desses selos em grandes volumes, pendurados nos documentos, guardados ou em metal ou em cera. Então, quando a gente fala de brasão, é o brasão usado como selo. Seriam selos. Mas para que a gente não entrasse uma especificidade muito intrinsecamente diplomática acerca desses elementos de exteriores de legitimidade, a gente preferiu separar a ideia de selo e brasão, quando, na verdade, o brasão é uma forma de selo, era usado como uma forma de selo. E respondendo um pouco a pergunta que o Cataldo fez antes, né, sobre mudanças de mentalidade, é muito curioso, não necessariamente nos selos, mas no caso dos elementos criadores dos códices. É muito comum na documentação de Itamaraty você ter vários tipos de códices. E esses códices muito requintados ou pouco requintados, bem tratados, mal tratados, mas até então eles eram quase que naturalizados. Eles sempre estiveram ali, eram usados em diferentes momentos. E com essa pesquisa, em que, principalmente, os estudos do professor Cataldo nos fizeram ver que elementos de criação de códices também são elementos de marca de proveniência ou de posse, a gente viu que, na verdade, a capa não era só uma capa. Aquelas folhas coloridas nas folhas de guarda não eram apenas folhas coloridas, elas eram um conjunto sistemático, um programa sistemático de criação de identidade visual. E o pior é que, quando foi no arquivo, descobrimos os documentos. Você tem lá o documento que institui a utilização daquele papel. Institui a utilização da capa, da fonte, do tipo, da cor. Tudo foi quase que milimetricamente pensado. E é algo impressionante para um órgão público brasileiro que é tão comum, ele é vítima de mudanças a cada governo, praticamente muda tudo na administração pública. Pensar que essas tentativas de perenizar uma gestão por meio desses elementos de criação de um códice de arquivo, que você vai ter as dezenas deles, as centenas deles, é algo que é muito elucidativo e transformou a capa, que era um negócio que a gente passava batido, não prestava tanta atenção, num elemento de estudo tão importante, muitas vezes, quanto o próprio texto dentro do documento. Né? Coisa a qual eu aproveito para agradecer o professor Cataldo aí pela inspiração aí, que foi realmente, que revolucionou a nossa forma de tratar esses códices e suas capas e folhas de rosto. Agradecemos a David Pearson, nosso grande parceiro no projeto atualmente. Fred, realmente esse dado é um dado que não é tão comum, né? Eu acho que, eu não vou dar spoiler aqui dos colegas da Fiocruz, não vou fazer isso, mas a Fiocruz também tem algo semelhante, onde marca determinados usos de marcas de proveniência, onde há um registro, né, das marcas de proveniência. Agora, nesse caso que você comenta aí, me faz lembrar muito o que a primeira parte do livro do David Pearson, o manual de marca de proveniência, quando ele vai dialogando sobre o uso das marcas, tanto durante o período de Henrique VIII, depois com Elizabeth I, os usos políticos muito bem pensados e muito bem calculados de determinadas marcas que eles vão utilizar para registrar a propriedade de alguns objetos, de alguns livros ou até mesmo alguns documentos. Aliás, outros documentos além dos livros. Me fez lembrar isso, porque realmente não é tão comum aparecer esses dados tão... Sobretudo, dados onde você encontra a intenção de utilizar determinado tipo de marca. Eu vou pedir para a Bárbara e Viviane preparar aí, elas vão mostrar de primeira mão algumas partes do catálogo. Antes disso, tem uma frase, só queria avisar para todos que estão aqui ouvindo essa palestra, essa sessão, que todos os vídeos estarão disponíveis a partir de novembro. Nós somos uma equipe imensa de organização, né? Eu vou até citar o nome para agradecê-los novamente. A Bárbara, Marli, a Luciana, a Eva, a Natália. Faltou uma pessoa.
faltou uma pessoa, Maria Cláudia, Maria Cláudia, né? Uma equipe gigantesca, para dizer o contrário. Então, nós estamos com nossas energias voltadas para fazer acontecer o ciclo. Depois que passar esse período, nós vamos organizar os vídeos e colocar disponíveis para vocês num canal no YouTube. As apresentações ficarão disponíveis no site do evento. Ou seja, o máximo de informações que pudermos disponibilizar, assim faremos. Enquanto a Bárbara prepara aí nós estamos chegando já perto do final, enquanto a Bárbara prepara, eu gostaria de citar, porque eu acho que serve para as duas apresentações, algo que o Frederico colocou no resumo, que também vai ficar disponível para todos depois. Entendo marcas de proveniência como símbolos historicamente construídos. Entendendo, marca de proveniência como símbolos historicamente construídos, é possível estabelecer um diálogo com trabalhos como os do David Burke, Maria Elisa Linhares Borges e mesmo com José Murilo de Carvalho. Esta apresentação postula que os elementos extrínsecos de autenticidade, ao mesmo tempo que também são marcas de proveniência, apresentam conexões entre a arte e a sociedade na qual ela foi produzida. E aí eu lembro da narrativa que Viviane fez, né, no início, sobre aquelas dedicatórias do Vila, da própria Vera, de como essas histórias ficam interligadas a partir da leitura dessas marcas. E também, Viviane, uma coisa que eu comentei na palestra, acho que foi do professor João Luiz Lisboa, e reforço aqui que vocês trazem esse exemplo, a multiplicidade de informações quando você estuda a marca de proveniência. Ou seja, quando você apresentou aí os carimbos das lojas, das casas de música que haviam no Rio de Janeiro, isso é outro tipo de informação. Quando o Fred apresenta lá os carimbos que se viram tanto no Império quanto depois na Primeira República, é um outro tipo de informação que vai interessar um outro público que às vezes nem vai ter tanto interesse, às vezes, no conteúdo, mas naqueles elementos, né? Então, ou seja, existe uma infinidade de possibilidades quando a gente estuda e identifica as marcas de proveniência. Vocês estão realmente... Antes que eu esqueça, tem vários aqui, parabéns a todos vocês, pessoas comentando também a forma apaixonada com que os três falaram do tema, né? Eu completo apaixonada e com controle do que estavam falando, né? Completamente imersos nos seus conteúdos. Viviane e Bárbara, por favor, mostrem para nós. Você falou, Fabiana, existem diversas marcas, né? E quando você começa a trabalhar muito com partituras, que é o meu caso, partituras musicais, existe um visto que os músicos dão de caneta vermelha, principalmente os músicos que são docentes, né? De caneta vermelha não, desculpa, lápis de cor vermelha e lápis de cor azul. Principalmente os músicos docentes, porque eles marcam onde as pessoas não estão respirando direito e as pessoas levavam aquelas partituras para casa para trabalhar a respiração. A Vera, ela está falando de respiração na década de 20, né? O que as pessoas hoje pagam rios de dinheiro para ir para o Himalaia aprender a respirar. A Vera está falando da década de 20, lá onde as pessoas têm que fazer marcação. Então, assim, o meu olhar, eu já olho uma partitura, quando eu vejo uma marcação de lápis de cor azul ou vermelho, eu falo, ih, gente, passou gente aqui. Eu sempre brinco, passou gente aqui, porque tem uma série de coisas, quando você adentra muito esse universo, que você vê, assim, tipo... a gente poderia ficar aqui falando horas. Existem marcas de proveniência nas partituras que você vê que é o dedo de quem estava, né, ensaiando, as grades, que são... Você recebe a grade de orquestra e os outros. Cada ser que foi ali e tentou deixar a sua marca naquele círculo, então escreveu o seu nome na partitura, o dia que cantou e foi embora e depois, de repente, nunca mais voltou. Uma partitura, ela conta tantas histórias, né? Tantas histórias que vai muito além da música. E só você ter um conjunto de partituras pensando em termos históricos, já vai dizer muito de quem era você, né? Numa época onde você tinha tempo para se dedicar ao estudo da música, onde você tinha um piano em casa, né? Se você tinha uma partitura de piano, você tinha um piano em casa. O que é um piano em casa, né? Isso já vai dizer muita coisa. Então,
esse é o nosso catálogo aí para vocês em primeira mão. Ele não está ainda em nenhum link, porque nós fizemos questão de deixar para apresentar hoje como resultado do nosso trabalho. Né? Essa é a Vera, para quem estava esperando uma foto da Vera. Essa é a Vera, né? E o catálogo é feito dentro da nossa universidade, não tem fins comerciais, é mais uma orientação para os nossos alunos. Nós conseguimos que a Vera se tornasse, eu digo a Vera, mas perdão, o acervo da Vera se tornasse uma linha de pesquisa no mestrado e doutorado em música da nossa universidade. Então, a Vera hoje é uma linha de pesquisa, de documentação histórica, onde a gente está conseguindo fazer trabalhos muito interessantes. Pode passando aí um pouquinho, Vivi. Vai falando também. Uma coisa, você falou que para quem queria ter uma ideia de como é que era a Vera, essa é uma imagem, né, dela. Eu vi que tem um comentário falando que depois da apresentação deu vontade de escutar a Vera, e existe a possibilidade ainda. Uma pequena, de 2 minutos e meio, da Vera cantando a música Azulão, que é do Tavares Heckel, e é do Luiz Peixoto também a música. Então, basta procurar Azulão, Vera Janacópolis, que dá para ter um gostinho, né, de como é que era ela cantando e como é que era ela interpretando, que é o que fez ela ficar extremamente conhecida. Então, aqui a gente tem a capa. Logo após... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Logo após, a gente tem aqui... Até gostaria de agradecer ao Miguel. O Miguel foi responsável pela capa, pela organização também. Então, sem o Miguel... Para quem segue o Instagram da Biblioteca de Artes da Unirio, o responsável pela arte é o Miguel, né? O Miguel só está na universidade há 34 anos, então eu digo, ali vai uma fonte primária que, por favor, eu sei que um dia vai ter que se aposentar, mas eu gostaria de continuar tendo acesso à fonte primária. Após tem uma pequena introdução sobre quem era a Vera, sobre o início do círculo, né? Esse intuito que eles tiveram de homenagear a Vera e de homenagear o canto de câmara. Após, a gente tem as abreviaturas. Só um instante, Vi. Desculpa. Só para quem estuda na Unirio, o auditório vai ter o nome em homenagem a ela, e aquele busto na frente do auditório da nossa universidade, o auditório Vera Janacópolis, foi feito, é uma réplica do que foi feito pela irmã dela, que era artista plástica, que é a Adriana. Inclusive, nós recebemos, vira e mexe, alunos atrás da memória dela, só para tirar a foto daquele busto, porque é uma das poucas obras também que a gente tem da Adriana, material para comprovar a artista que ela foi. E também falando um pouco da ligação, o livro do Nogueira França, ele foi feito a pedido do Círculo de Arte, porque ele conversou com a Vera, ele fez pequenos artigos para o jornal, e aí depois o Círculo pediu para reunir isso em um livro para ter uma memória realmente da soprano, né? Então aqui a gente tem as abreviaturas, porque, mais uma vez, nem todas as formações são iguais, então vale ressaltar, né, os instrumentos. E após a gente tem uma listagem dos compositores. É um acervo bem amplo, que vai com mais de 200 compositores, que são obras desde o século XVII ao século XX, até o século XIX e XX. Então, ele é bem extenso, apesar de a gente saber que é só uma parte, né? O que veio com ela da Europa e o que ela adquiriu aqui. Após, a gente tem as obras. Então, por exemplo, deixa eu ver, acho que não vai dar para... Não sei se vai dar enquanto a Viviane está... Dá um zoom um pouquinho, Viviane, na imagem. Enquanto a Viviane está apresentando, né, aos colegas que caem, às vezes, de paraquedas em bibliotecas de música e que não sabem, né, tudo vocês vão aprender com o tempo. O Fá maior vai tomar a vida de vocês com o tempo. Mas nesse catálogo nós fizemos questão de fazer bem extensa a lista de instrumentos, justamente porque nós encontramos muita dificuldade de entender, porque não somos musicistas. Hoje praticamente podemos reger a orquestra, mas
por reconhecimento dos documentos. Então, fizemos questão de fazer uma lista bem extensa também, visando ajudar os colegas da documentação que tiverem esse problema lá na frente. A gente que trabalha com partitura e peça teatral acaba esbarrando muito nisso, gênero, instrumento, por não estar tão dentro, né? Acaba perdido, mas assim, a gente fez questão de estender bastante aí também para orientar os colegas da documentação. Então, ele vai abordar isso, ele vai abordar a localização, o título, a formação, né, o agrupamento, os instrumentos, as marcas de proveniência, que aí podem ser marcas d'água, podem ser carimbos, dedicatórias, anotações, desenhos, enfim, são inúmeras as marcas de proveniência que tem nesse acervo. Então, aqui a gente coloca, por exemplo, aqui na 075, a gente tem o carimbo seco da lira brasileira. Então, cada particularidade dessas partituras a gente colocou no catálogo. E, por fim, temos as referências aqui no final, que foram utilizadas, uma boa parte graças a Anne, a Vera Dobedei, que fez a listagem inicial junto com a Isabel Grau, e o Eurico Nogueira, Manuel Corrêa do Lago, foram os que a gente mais utilizou realmente. Tá. Essa é uma amostra do nosso catálogo, tá? Espero que vocês tenham gostado, mas em breve a gente vai colocar no site para explicar. É que a Vera, assim, rende a gente falando muito tempo dela. Porque, assim, desculpa, Fabiano, só mais uma coisinha. Para vocês verem como é que essa pesquisa das partituras, ela foi acontecendo real, assim, em tempo real. A gente atendendo a mestranda, eu orientando a bolsista, e as coisas vão acontecendo ali na universidade de maneira real e orgânica, né? O tempo todo, assim, como é que isso vai acontecendo? A gente tem as coisas porque a Anne estava ali, quase aqui, pendurado na gente o dia inteiro. O que vocês acharam? O que vocês têm? O que vocês acharam? O que vocês têm? E aí tudo vai acontecendo, assim, de maneira muito orgânica, como é um ambiente de pesquisa numa universidade pública. Era isso. Menina, vocês estão de parabéns. Eu queria só fazer uma observação que quando eu convidei Bárbara para participar do evento, ela falou: nossa, nós fizemos um catálogo, né, Bárbara? Foi uma conjunção. Eu nem estava sabendo do catálogo e assim isso foi realmente uma grata surpresa. Parabéns. A todos que estão assistindo a essa palestra, nós vamos colocar, quando o catálogo estiver publicado, nós vamos avisar no nosso site, no site do evento. Então, acompanhe lá no site, vocês vão saber quando o catálogo estiver publicado. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, viu? Vida longa e que possa inspirar outros. Bom, nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Gostaria de saber se o Fred quer dar alguma palavrinha antes da gente fechar. Sim, primeiro agradecer a todos e a todas, né, pela presença, pela paciência, parabenizar as meninas pelo trabalho, realmente falar depois de alguém falar sobre Vera Giannakopoulos, Villa Lobos e Stravinsky, realmente é uma tarefa muito difícil. Mas, assim, a gente espera, aproveito também, quem quiser conhecer um pouco mais do Arquivo Histórico do Itamaraty, siga a gente no Facebook, né, Arquivo Histórico do Itamaraty, né, ou pode escrever também para arquivo.ererio, né, que é Escritório Regional do Rio, @Itamaraty, com Y no final, .gov.br, que a gente vai ter todo prazer, assim, apesar das nossas questões aí de pandemia, as dificuldades, mas a gente está atendendo de maneira remota, né, e ficamos abertos aí para qualquer dúvida, informação, e desejamos vida longa aí esses esforços da busca pela marca de proveniência, essa nova leitura sobre marca de proveniência, em diferentes suportes, em diferentes aspectos, e acho que é uma tendência que vem para ficar, e parabenizo a todos os envolvidos. Obrigado. Muito obrigado, Fred. Vou usar minha cola aqui para não falar bobagem, né? Nós continuamos com o ciclo de palestra. À noite, nós teremos uma outra mesa, proposta metodológica para estudos de marca de proveniência. Lembro que as inscrições para as próximas sessões estarão disponíveis no nosso site a partir de sexta-feira, ou seja, as inscrições para a próxima semana já estarão disponíveis na sexta-feira.
Na próxima semana nós temos palestras sobre... nós temos uma mesa redonda sobre segurança de acervo, que vai falar da importância do carimbo. Teremos a participação de uma das nossas referências também, que é a professora Maria Dália Garcia Aguilar, do México, marca de proveniência da Biblioteca Nacional, enfim. Vamos falar também de dedicatórias, manuscritos, com a professora Stephanie, e também o uso da própria paleografia com a professora Alicia do Ralose no âmbito das marcas de proveniência. Teremos também estudos sobre proveniência e bibliotecas jurídicas, com o Tiago Cirne e com a Luciana Napoleone. Bom, muito obrigado a todos. Obrigado a vocês três pelo empenho, pelo carinho, pela delicadeza do preparo da apresentação que vocês tiveram. Realmente abrilhantou o nosso evento hoje pela manhã. Agradeço a presença de todos aqui que estão nos assistindo, participando do ciclo. Nos desculpamos por qualquer intercorrência. Nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Que nós não imaginávamos que o evento tomasse essa proporção toda. As inscrições chamam atenção para vocês acompanharem as inscrições, porque as inscrições estão igual ao ingresso do Rock in Rio, né? Está praticamente igual ao ingresso do Rock in Rio. As inscrições estão se esgotando muito rápido, no mesmo dia que estão sendo abertas, mas fiquem tranquilos, quem não conseguiu participar, os vídeos ficarão disponíveis. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo resto do dia. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.